Enquanto o mundo observa em alerta, o Oriente Médio vive um novo capítulo de tensão. O Irã lançou mísseis e drones contra alvos em Israel, numa resposta direta aos ataques realizados pelos Estados Unidos contra instalações nucleares em solo iraniano. O parlamento iraniano, em uma manobra drástica, aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, ameaçando o fornecimento global de petróleo. Sirenes de emergência ecoam em Tel Aviv. A população corre para abrigos, e o medo de uma guerra total paira sobre a região. Mas o que muitos ignoram é que esse conflito vai além da política internacional. Ele já estava anunciado na Bíblia. A antiga Pérsia, hoje chamada Irã, é citada por nome nas Escrituras, não apenas como império do passado, mas como uma nação com papel decisivo em eventos que ainda estão por vir. O que estamos testemunhando é o desenrolar de uma profecia. Quando pensamos nos grandes impérios da Bíblia, lembramos de Egito, Babilônia e Roma. Mas há um nome que muitos esquecem, e que mesmo assim ocupa um lugar central no plano de Deus: a Pérsia. Esse império não servia ao Deus de Israel. Seus reis eram pagãos. Sua cultura, estranha ao povo da aliança, e ainda assim foi usado por Deus. O exemplo mais impressionante é o de Ciro, o Grande, fundador do Império Persa. Ciro foi mencionado nas Escrituras mais de 100 anos antes de nascer. No livro do profeta Isaías, Deus o chama de meu pastor e de meu ungido, títulos geralmente reservados aos reis de Israel. E o que esse rei faria? Cumpriria exatamente o que os profetas anunciaram. Em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia, e seu primeiro decreto surpreende o mundo antigo. Ele liberta os judeus do exílio, ordena que retornem a Jerusalém e que reconstruam o templo destruído. Mais do que isso, ele devolve os objetos sagrados do templo que haviam sido saqueados por Nabucodonosor. A cena é poderosa. Um rei estrangeiro restaurando a adoração ao Deus de Israel. Isso não é apenas história, é profecia cumprida. Mas a história não termina com Ciro. Anos depois, já sob o reinado de Dário, o Grande, os judeus enfrentam forte oposição dos povos vizinhos. A reconstrução do templo é ameaçada. Os inimigos enviam denúncias à corte persa. Esperavam impedir a obra, mas Dário toma uma decisão surpreendente. Ele ordena uma busca nos arquivos do império e encontra o decreto original de Ciro. Com base nesse documento, ele reafirma o direito dos judeus e vai além. Dário decreta que os custos da obra sejam pagos com recursos do império e mais, ordena que sacrifícios sejam oferecidos ao Deus de Israel em favor da família real persa, um império pagão financiando o templo do Senhor. Enquanto outros reinos oprimiram Israel, a Pérsia se torna instrumento de restauração. Mas o papel da Pérsia ainda está longe de terminar. E é durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, que a nação de Israel enfrenta uma nova ameaça. Desta vez, não se trata da destruição do templo, mas de um plano para o extermínio total do povo judeu. Nos salões do palácio persa, um homem chamado Amã arquitetava um decreto de morte. Seu ódio pelos judeus era profundo, e sua fúria se voltou especialmente contra um homem, Mardoqueu, um servo fiel que se recusava a se curvar diante dele. Movido por orgulho, Amã convenceu o rei a assinar um edito real, autorizando o massacre de todos os judeus espalhados pelo império. O decreto era irrevogável, parecia o fim, mas Deus já havia preparado o escape. Uma jovem judia chamada Ester havia sido coroada rainha da Pérsia, órfã, criada por Mardoqueu. Ela havia sido levada ao palácio sem revelar sua origem, e agora era a única que poderia interceder pelo seu povo. Mesmo diante do risco de morte, ela decide agir. Jejua por 3 dias. Reúne coragem e se apresenta diante do rei. Poderia ter sido executada, mas o rei estende o cetro. Ester convida o rei e Amã para um banquete. E ali, em um momento de sabedoria e coragem, revela sua identidade. Com voz firme, ela diz: eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, para a morte, para o extermínio. Assuero, tomado de fúria, pergunta: quem fez isso? Ester aponta para Amã. Naquele mesmo dia, Amã é executado, na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Mas ainda havia um problema. O decreto de destruição ainda estava em vigor, e mais uma vez, Ester e Mardoqueu agem. Conseguem autorização do rei para que os judeus se defendam no dia marcado. E o que seria um dia de tragédia se torna um dia de livramento. Nasce ali a festa de Purim, um memorial da salvação de Deus. Mais uma vez, a Pérsia,
um império pagão, se torna cenário de uma libertação divina. Mas o plano de restauração ainda não havia acabado. Jerusalém permanecia vulnerável. O templo havia sido reconstruído, mas os muros da cidade ainda estavam em ruínas. E então, Deus move mais uma vez o coração de um rei persa, Artaxerxes I. Na corte desse rei, um judeu chamado Neemias ocupava o cargo de copeiro, um homem de confiança, mas também um servo comprometido com a causa do seu povo. Ao saber das condições de Jerusalém, Neemias se entristece. Ora, jejua e decide falar com o rei. Com temor no coração, pede permissão para retornar a Jerusalém. O rei não só concede, como envia cartas de autorização, garante escolta militar e manda que Neemias receba madeira dos bosques reais para reconstruir os portões da cidade. O que parecia impossível, agora é uma missão oficial do império. Ao chegar em Jerusalém, Neemias encontra desânimo, oposição e ruínas. Mas lidera o povo com coragem, organiza grupos de trabalho e, diante das ameaças, distribui espadas. Cada trabalhador constrói com uma mão e segura a arma com a outra. Em apenas 52 dias, os muros são reconstruídos. Jerusalém, antes exposta, agora é uma cidade segura. O povo se reúne, a lei de Deus é lida, há arrependimento, lágrimas e renovação. A restauração está completa. Do templo aos muros, tudo começou com um decreto de Ciro e foi concluído sob o favor de 3 reis persas: Ciro, Dário e Artaxerxes, 3 reis estrangeiros, 3 instrumentos nas mãos do Altíssimo. Ainda está por vir. A história da Pérsia não termina com os muros de Jerusalém. Ela atravessa os séculos e reaparece nas páginas das profecias. O profeta Daniel, que serviu tanto na corte da Babilônia quanto na Pérsia, teve visões reveladoras sobre o futuro das nações. Em uma delas viu uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro. Cada parte representava um império mundial. O ouro era a Babilônia. A prata era o Império Medo-Persa. A sucessão de reinos estava definida. Mais adiante, Daniel viu um carneiro com 2 chifres. Era a Pérsia, forte, conquistadora, mas logo foi vencida por um bode veloz, com um único chifre entre os olhos. Esse era o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Essas visões não são apenas registros simbólicos, elas foram cumpridas com uma precisão impressionante. Mas a Bíblia não se limita a relatar o passado, ela anuncia o futuro. E é no livro de Ezequiel que a Pérsia ressurge com um papel assustador. Nos capítulos 38 e 39, o profeta descreve um conflito global que ocorrerá nos últimos dias. Uma coalizão de nações se levantará contra Israel, lideradas por um personagem misterioso chamado Gog. E entre os nomes listados está a Pérsia, junto de povos identificados como Líbia, Etiópia, Gomer e Togarma. Juntos, esses exércitos marcharão contra a terra de Israel, um ataque maciço, inesperado e aparentemente invencível. Mas o plano será frustrado, pois Deus intervirá pessoalmente. Terremotos, granizo, fogo do céu, confusão entre os exércitos invasores, e a derrota será completa. O propósito de Deus não será apenas proteger Israel, será revelar sua glória às nações. E sabereis que eu sou o Senhor, declara ele em Ezequiel 38, 23. O mais impressionante é que a nação que um dia restaurou o templo estará agora entre as que tentarão destruí-lo. Como pode isso acontecer? A mesma Pérsia que libertou os judeus, se voltando contra eles nos tempos do fim. A resposta está no coração das profecias. Deus levanta impérios e os derruba. Ele usa reis pagãos para cumprir promessas, mas também permite que nações sejam juízo contra outras, quando se afastam de sua vontade. Nada escapa do seu controle. E se a Bíblia diz que a Pérsia, o Irã moderno, estará nesse conflito final, então devemos prestar atenção. Hoje vemos as tensões entre Irã e Israel crescerem. A cada novo ataque, a cada nova ameaça, a cada voto de destruição. Tudo isso nos aponta para o cenário anunciado nas Escrituras. A guerra de Gog e Magog está se formando diante dos nossos olhos, mas o fim dessa batalha já foi escrito. Não será vencida por armas, nem por alianças humanas. Será vencida pela mão do próprio Deus. Se essa mensagem falou com você, se o que foi revelado aqui despertou seu coração para algo maior, então não guarde isso só para você. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa entender o tempo em que estamos
vivendo? Deixe aqui nos comentários. Você já tinha percebido o papel profético do Irã nas Escrituras? Ou como você tem se preparado para os dias que virão? E se você deseja continuar nessa jornada com a gente, explorando as profecias, a história e o mover de Deus entre as nações, se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe conosco rumo ao cumprimento de tudo o que Deus já anunciou, porque a história não está à deriva, ela está nas mãos do Senhor e o fim já foi escrito.